Chegamos à metade do nosso passeio por um pedaço do interior de São Paulo. Já falamos de Atibaia, Bertioga, Guararema e Iperó. Bem-vindo a bordo do 5º episódio do Tour das Locações da primeira temporada de A Todo Vapor, Os Crimes do Tarô. Continuamos na letra I. De Iperó, seguimos até Itatiba. Itatiba também vem do Tupi-Guarani e significa muita pedra, mas é carinhosamente chamada por seus moradores de Princesa da Colina, título que conquistou por seu relevo acidentado. Foi no território de Jundiaí, nos seus limites com antigas vilas de Atibaia, Bragança e Campinas, que teve início a história da ocupação e posterior fundação da cidade de Itatiba. Até meados do século XVIII, por volta de 1750, essa área não era ainda ocupada pelo homem, mas isso não significa que ela fosse desconhecida. Como exemplo desse fato, sabemos que desde os idos de 1700, o rio Atibaia já era utilizado para navegação, servindo como meio de transporte para pessoas e mercadorias entre uma vila e outra. Aos poucos, portanto, o território foi sendo descoberto, conhecido e reconhecido pelos povos de Atibaia, Bragança e Jundiaí. No desenrolar desse processo, logo se revelou que as terras que compõem o município eram super férteis, qualidade fundamental para a fixação do homem. E tal fato ocorreu precisamente no ano de 1786, ocasião em que a história registrou pela primeira vez a existência de 12 famílias pioneiras residindo na região onde tempos depois seria fundada a cidade de Itatiba. Esses primeiros moradores se estabeleceram ali nas margens do rio Atibaia e deram início a um núcleo rural que recebeu o primitivo nome de Bairro do Atibaia. Tais bairros, comuns na São Paulo de outrora e que são, inclusive, origem de várias cidades, eram formados pelo conjunto de sítios e fazendas distantes dos núcleos urbanos e cujos moradores, vizinhos um dos outros, reuniam certas afinidades econômicas, sociais e religiosas. Vale lembrar que a reunião desses sítios formava uma comunidade reconhecida pelo governo da antiga capitania paulista e aí Itatiba, como comprovado, passou a ter essa condição a partir de 1786. Após muita luta, foi somente em 9 de dezembro de 1830 que a comunidade foi elevada para a categoria de freguesia com o nome de Belém de Jundiaí. Itatiba permaneceu subordinada a Jundiaí por mais 27 anos, mas a relação entre os dois núcleos começou a se desgastar por volta de 1850, época em que o café foi introduzido na cidade. Essa trajetória do café, desde a sua descoberta na África, passando por vários territórios, Arábia, Europa, América Central, Ásia e América do Sul, e chegando aqui na nossa região, ele vai caminhando pelo território, ele não chega na região da capital do estado. Do começo do século XIX até meados do século XIX, o café ocupa a região do Vale do Paraíba, porção paulista, e ele como que desvia em direção ao centro do estado, ocupando uma outra região antiga, um cenário importantíssimo do café, que é a nossa região aqui de Campinas, a região de Campinas e o entorno. O café começa a substituir o açúcar na primeira metade do século XIX. Lá por volta do meados do século XIX, podemos dizer que equilibra entre a região de Campinas, entre a produção de açúcar e a produção de café. O café começa a ganhar preponderância, a produção de açúcar a diminuir. E de meados do século XIX até o final do século XIX, temos aí como auge a década de 1880, por aí. E na virada do século XX, as duas primeiras décadas, essa região continua sendo um grande cenário de produção do café. No Vale do Paraíba, com o desgaste natural dos solos, erosão ela foi se tornando menos produtiva e, em busca de novas áreas para ser plantadas, foi recebida de braços abertos pela região de Campinas. De uma forma geral, São Paulo, o grande fator para o desenvolvimento da cafeicultura foi a terra roxa. Solos como este aqui, que tem uma riqueza em nutrientes fantástica. E com isso se espalhou por essas regiões, fundou cidades, como nós temos que sempre lembrar Ribeirão Preto, que está no meio da terra roxa lá, Campinas, né?
e outras cidades, Marília, trouxeram um enorme desenvolvimento. Eu não vou falar aqui em economia, mas todo mundo sabe o papel do café na economia paulista e brasileira, né? E quando você fala economia, você pensa na sociedade, você pensa na política, você pensa na cultura. Quer dizer, o café é aquele que cria a modernidade aqui em São Paulo. É possível dizer que você tem duas histórias do estado de São Paulo. Uma até antes do café e outra após o café. O café é um marco divisório da história paulista. Em 1856, a situação já estava no limite. E por isso os itatibenses elaboraram um abaixo-assinado solicitando que a freguesia fosse transformada em vila, fato este que traria a tão esperada autonomia política. Posteriormente, a vila foi promovida à cidade em 1876 e a modificação de seu nome ocorreu logo em seguida, em 1877, época em que passou a se chamar apenas Itatiba. A primeira grande riqueza da cidade foi o café. Na segunda metade do século XIX, Itatiba, que fazia parte da área pioneira do plantio em direção ao oeste paulista, alcançava uma grande produção. Tal fato proporcionou um enorme desenvolvimento econômico para a cidade, que devido à sua grande produção, possuía inclusive uma ferrovia, a Estrada de Ferro Carril Itatibense. O velho trem de ferro fez furor no século passado. Carro que anda sozinho cuspindo fumaça e faísca. Os passageiros de antigamente tremiam, mas vibravam, ficavam empolgados. O trem era o chique da época. Era a última palavra em matéria de velocidade. Bem, aqui nós estamos na estação de trem da Hospedaria dos Imigrantes. Essa hospedaria foi inaugurada no final da década de 80 do século XIX e que recebeu dezenas e dezenas de milhares de famílias de imigrantes que vinham da Europa ou de certas regiões da Ásia, do Oriente Médio em especial, inicialmente, depois vinha até do Japão, chegavam no Porto de Santos, do Porto de Santos por via ferroviária até aqui, e daqui onde temos aqui a hospedaria aqui ao lado, assinavam os contratos de trabalho e dirigiam-se para as fazendas no interior da província ou, já a partir de 1889, do estado de São Paulo. Portanto, se é possível falar um local onde começa a vida de tantos sobrenomes de origem portuguesa, espanhola, italiana, especialmente sírio-libanesa e depois japonesa, é esse o local. A partir daqui eles iam para o interior do estado. Alguns chegaram a permanecer inicialmente mesmo já na capital. Portanto, isso aqui faz parte da história do estado de São Paulo e da história de milhares e milhares de famílias. A principal finalidade, né, da ferrovia era escoar a produção cafeira no sentido do Porto de Santos, né? Então, é uma questão que se colocava muito forte na época, para onde iria os novos prolongamentos ferroviários, para onde que a ferrovia deveria se expandir, né? Essa discussão era muito travada no âmbito das assembleias legislativas da província de São Paulo, né? Então os grandes fazendeiros, eles faziam uso do poderio político que eles detinham nas regiões para pressionar o governo em favor dessas concessões, desses direitos de exploração das linhas, né? Após sucessivas crises, dentre elas a de 1929, a produção decaiu e Itatiba passou a adotar um perfil mais industrial. As primeiras grandes indústrias que se instalaram no município pertenciam ao ramo têxtil, de fósforos e de calçados. Em 1929, houve uma grande crise de escala mundial, uma crise econômica, quebra da Bolsa de Nova York, muitos cafeicultores acabaram perdendo suas fortunas, e não só cafeicultores, empresários de outros ramos também. Foi uma crise financeira, uma crise econômica de escala global. E no ano seguinte, 1930, temos aqui no Brasil uma crise política em escala nacional, que é a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, né? Acabando com a chamada República Velha, ou como alguns historiadores chamam, o encerramento da chamada política do café com leite. Eu não vou entrar no mérito da história, né, dessa questão em si. Isso aí gera um gap, né, uma quebra, um intervalo
na trajetória do café pelo território paulista. A partir da década de 60, a cidade conheceu um novo surto de desenvolvimento, a instalação das primeiras indústrias vinculadas ao ramo moveleiro, que tinham como característica principal a produção de móveis em estilo colonial. Por essa especialidade, Itatiba passou a ser conhecida como a capital brasileira do móvel colonial. Atualmente, a indústria se diversificou e com a instalação de um moderno distrito industrial, a cidade segue esse caminho, não se esquecendo, no entanto, da agricultura, que ainda hoje é bastante importante, destacando-se na produção de vagem e de caqui, uma de suas marcas na atualidade. Olhando assim de cara, sem prestar muita atenção, podemos dizer que caqui é tudo igual e muito parecido com o tomate. Mas se repararmos bem, vamos perceber as diferenças no tamanho, na textura, no sabor. E aí a gente tem o deguste da fruta nas festas, de todas as variedades, e as pessoas acabam percebendo quanto que é gostoso e quanto que é saudável o caqui, né? Itatiba é uma cidade com um grande potencial turístico, onde se desenvolvem várias atividades ligadas ao turismo rural, histórico-cultural e de eventos. Considerada uma das melhores cidades para se viver e visitar, Itatiba oferece boa estrutura para receber o turista e presenteia quem aqui chega com a tranquilidade do interior, boa comida e hospitalidade de sua gente. A cidade oferece ainda uma certa tranquilidade e sossego, apesar da proximidade da capital e de grandes centros. Na região sudeste, Itatiba está na região do bem viver. Somos uma região montanhosa, com vários bolsões de Mata Atlântica. O nosso ar tem muita qualidade, até divulgado como um dos melhores do mundo. Estamos também no circuito das frutas. Temos também parques, temos fazendas coloniais maravilhosas. A cidade tem vários casaris, o museu que está nele, o arquivo. Temos bastante coisa histórica e cultural. O Zoo Park, que é o maior zoológico particular do Brasil. Nós temos também a área moveleira, que tem móveis de muita qualidade, de todos os estilos, enxoval, cama, mesa e banho, ótimos hotéis. Nós temos excelentes restaurantes, temos inclusive restaurantes rurais. Então vem para Itatiba, vem para a nossa região, que você vai ser recebido daquela forma hospitaleira que o caipira do interior sabe fazer. Mas não foi nessas belíssimas paisagens que a gente gravou. Em Itatiba nós gravamos as cenas internas dos quartos da hospedaria onde os heróis estavam hospedados. A locação fica localizada no bairro Capela do Barreiro, em um condomínio de mesmo nome. Nossa, mas por que vocês foram até Itatiba para gravar uma cena dentro de um quarto? Pois é, tinham que ter 2 quartos na verdade, 2 quartos rústicos, diferentes, mas no mesmo estilo, e que se alinhassem com a sala da nossa hospedaria, que foi gravada em outra locação. Aliás, a gente falou sobre ela no episódio sobre Guararema. E um dos membros da nossa equipe tinha uma casa lá e cedeu pra gente gravar. Então, muito obrigado ao Chico e à Júlia, que inclusive é a nossa diretora de arte, eles que descolaram esse lugar pra gente. A Aurélia é uma velha conhecida. Sei. Ju, que eu prefiro nem comentar sobre isso. Mas falando sério agora, nós vamos precisar de ajuda externa para esse caso. Ajuda externa? Não, Capitu, me diz que não. Eu não acredito que você chamou aqueles seus 2 amigos esquisitos do Rio Grande do Sul. A última vez que eu tive com o Solfieri e com aquele médico engomadinho, qual é o nome dele mesmo? Luizão. Pelas barbas do profeta, Capitu, eles são bizarríssimos, os 2. Tá. Ô, Juca. Você já pode me soltar? Um bom dia pra você também, Vitória.
Dr. Benignes. Capitu, minha querida, nós convidamos uma antiga amiga para vir conosco ao sul, mas ela tem um pedido a fazer. Eu não posso ir para Porto Alegre agora. Não nesse momento. Não sem antes rever um antigo familiar que morava no Distrito da Liberdade e resolver umas pendências antigas. Até o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre um castelo medieval no meio de São Paulo. Você não pode perder. Ensaio Kung Fu deitado. Juca e Vitória. Esse aqui é o dublê do Juca. Vitória, vai lá. Juca, vai ter que puxar com essa mão. Você vai ter que puxar com a mão que você tá. Entendi. Calma, calma. Sou eu, Vitória. Que susto, Vitória. Nossa. A vida é mesmo incrível, não é? Do pesadelo pro paraíso em questão de segundos. Nossa, Juca. Que bafo. No coração destas colinas, povos de coragem e valor, trouxeram sonhos e costumes, semearam trabalho e amor. A liberdade logo raiou, antes de a real ia se firmar.